Natal é época de colocar o pé na jaca, não é mesmo? Ficar de dieta não é fácil, afinal são muitas tentações. E a gente recebe agora a nutricionista Alessandra Gama para dar dicas de como driblar as delícias da ceia de Natal pra gente. Doutora Alessandra, muito obrigado pela participação, prazer recebê-la mais uma vez. Bom dia, prazer estar com você mais uma vez, tudo bem? E agora presencialmente, né, pra gente trazer essas dicas importantes, principalmente nesse período de Natal, que é difícil. Matando a saudade, né, um pouquinho. Pois é, como você bem falou, essa é uma época de confraternização, uma época de festas, uma época de boas comidas e é uma época também de exageros, né? Então eu trouxe hoje aqui algumas dicas para aquelas pessoas que realmente assim querem passar por todas essas festas, mas mantendo ainda ali o seu equilíbrio alimentar, tá? Então vamos lá, algumas dicasinhas para a gente como se comportar na ceia de Natal. A primeira já está aparecendo aqui, primeira dica já na tela. Veja só, não vai, gente, tá? Antes de sair de casa, faz um lanchinho, tá? Coloca pra dentro a comidinha que deixa você já um pouquinho mais saciada, para quando você chegar lá na festinha, você não está com tanta fome assim e ter que atacar a mesa, tá? Então, uma dica é fazer uma refeiçãozinha leve antes da ceia. E uma outra coisa, manter o padrão alimentar tranquilo, normal, com uma alimentação bem leve durante o dia, tá bom? Nada de esperar aquele momento da ceia, falar assim, não vou comer nada hoje, só esperar aquele momento, nada disso. Tem gente que vai com muita sede ao pote, ou muita sede, ou muita fome à mesa. Então, realmente, fazer uma refeiçãozinha que deixe você já um pouco mais saciada, já garante aí, né, menos guludice. Pronto, é a primeira dica. Vamos para a segunda agora. Já está também na tela. Da mesma forma, tá? A gente sempre que chega na festinha, sempre tem os petiscos antes, né? Isso é, né? A gente vai tomar aquela bebidinha, comer algumas coisas, então dê preferência, gente, assim, por trocas bem interessantes. As oleaginosas são maravilhosas, as castanhas, castanha do Pará, pistache nessa época. Então, assim, isso é bem interessante, até pela questão nutricional dos benefícios, né, que tem nessas oleaginosas. Então, vai lá e também já dá uma boa saciada, tá bom? Antes de fazer o prato, em vez de você comer aqueles queijos mais gordurosos, dê preferência aí às castanhinhas, às oleaginosas, que tem vários benefícios importantíssimos. Mais uma dica muito boa. Vamos para a terceira, então? Monte seu prato corretamente? Isso. Aí, quando chegou aquela hora, né, que a gente vai montar o nosso prato, a gente tem que pensar o seguinte: eu não preciso colocar tudo que tem na mesa, né? Você vai fazer as escolhas, você vai colocar aquilo que você mais gosta de comer, mas em compensação você vai colocar uma quantidade maior de proteína, tá? Então, proteína e salada é o que você vai começar primeiro, porque aí você já fica mais saciado e aí você vai se deliciando, né, de alguns outros pratos. Não precisa, gente, colocar de tudo um pouco, porque esse prato vai ficar imenso. Quando você menos espera, esse prato vai estar extremamente calórico, tá? Faz a escolha com consciência. Começa a salada, a proteína. Se tiver entre um arroz branco e um arroz integral, prefira aí o arroz integral, mas vai fazer esse prato assim com bastante equilíbrio, tá bom? Não precisa comer tudo, lembrando que tem as sobremesas, né? Porque logo depois, que a gente lembra, gente, tem o prato principal, tem as bebidinhas, tem as entradas e ainda tem a sobremesa. Então, é muita caloria para a noite, né? Então, a ideia é ter equilíbrio, parcimônia é a palavra. Nada de exageros. Vamos para a próxima dica, então? Evite comidas com muito molho. Isso. O que a gente sempre pensa? No dia seguinte, né? Então, comidas com uma quantidade muito grande de molho, principalmente aí os molhos brancos, gente, tá repleto de uma quantidade muito maior de gorduras. Isso aí, no dia seguinte, o seu fígado vai reclamar. Então, dê preferência, sim, às comidinhas mais secas, tá? As proteínas, os assados, os peixinhos, o bacalhau, mas evitando aí aquela bendita lasanha, né? Evitando aí até aquelas saladas cheias de maionese, tá? Então, é uma dica que fica pra gente. Vai comer tudo, mas com muita consciência. Se for comer numa quantidade menor, né? Por causa que a gente não resiste a uma lasanha. A tentação é grande, né, Vamos doutora? lá. Vamos para a quinta dica, então. Deguste de tudo um pouco. Isso, é como eu falei. Cuidado somente com essa composição desse prato, né? A gente vai ver uma mesa, mas a gente não precisa realmente usufruir de tudo, né? A farofa e tal. Você escolha aquilo que mais lhe apetece, aquilo que você mais gosta, né? Evidente. E aquilo que você realmente não come todos os dias, mas com quantidade e um equilíbrio bastante interessante. Não precisa fazer tudo e encher aquele prato, né? Porque no dia seguinte, o pós-ceia
é bastante complicado. E haja fígado para isso. E aproveitando esse gancho do pós-ceia, é exatamente essa próxima dica, né? Exato. Passou a ceia de Natal, um suco verde? A gente precisa realmente começar assim. O pós-ceia, a gente tem que buscar um alimento aí que já melhora essa digestão, porque muitas pessoas realmente que já têm algum probleminha de fígado, então acaba que realmente o dia seguinte não é tão interessante por conta dessa digestão. Então, realmente comece com alimentação mais leve. Dê preferência, sim, aos chás, que é uma mistura, né, do chás com sucos, que é bastante interessante, é uma forma mais funcional. Dê preferência aí aos sucos verdes, colocando a quantidade boa aí de interessante de nutrientes, com maçã verde, limão, um hortelã, porque ele vai depurificar melhor. Então, começa de manhã, pode ser, gente, sempre com uma comidinha leve, nada de uma macaxeira regada a uma carne com molho. Não, gente, vamos começar a trazer o equilíbrio, a limpar esse corpo, né? Até porque a gente já bebe muito, né? Algumas pessoas aí. E a gente tem, inclusive, mais uma dica, né, doutora, em relação ao pós-ceia, não é isso? Vamos ver aqui, daqui a pouco, agora sim, detox. Então, pois é, porque algumas pessoas, como eu te falei, vai ter um probleminha aí nessa digestão, com certeza. E quando eu falo assim, de trazer um chazinho pro fígado, pode trazer inclusive antes, ou seja, antes da ceia, você pode passar no dia e colocar 2, 3 xicrinhas aí de chá durante o dia antes da ceia, porque você já dá uma equilibrada, tá? E o depois é importante realmente fazer esse detox. A gente chama de detox, mas na verdade é uma limpeza, né? Quando a gente fala de detox, a gente tem que ter uma dieta ou mesmo uma estratégia mais longa, né? Então, no dia seguinte, é bom sim começar uns diazinhos com chás e uma alimentação mais saudável. E durante o dia, manter esse equilíbrio de uma alimentação saudável, uma saladinha aí. Equilíbrio é a palavra-chave, então, para esse momento da ceia de Natal. Doutora, muito obrigado pela participação e por dicas tão valiosas para momentos antes, durante e depois da ceia de Natal. Depois da ceia de Natal. Aproveitando também, desejando um Feliz Natal, boas festas e ótima semana para você. Boas festas, um ano de muita paz pra gente, né? Muita família, confraternização, tudo isso. Bom Natal a todos. Obrigada por mais uma vez. Obrigado, doutora Alessandra.